uma decisão da sociedade. Temos que ir lá buscar esses fascínoras, esses assassinos, né? Que a gente tenta no Rio de Janeiro hoje realmente enxugar gelo. Mas do ponto de vista operacional, do ponto de vista daquelas facções criminosas que estão ali, da dificuldade policial para contê-las, o que você viu hoje que você destaca? É preciso esclarecer um fato que talvez quem está fora do Rio de Janeiro não saiba. Anteontem, o Comando Vermelho invadiu uma favela da facção rival do Terceiro Comando, na Quitanda, subúrbio ali do Chapadão, né, perto da Pavuna. E nessa invasão foram 70 bandidos do Comando Vermelho. Uma senhora de 60 anos foi assassinada, um jovem de 30 anos também foi assassinado, sem nenhuma ligação com o tráfico. O DOCA é o líder do Comando Vermelho, ele ativamente participa da organização, planejamento e da decisão dessas invasões. Então, a operação de hoje, além do intuito de tentar prender o DOCA, de tentar desarmar o Comando Vermelho, recuperar território, ainda tinha um intuito também de evitar que a comunidade da Quitanda fosse invadida novamente hoje ou amanhã, tá? E me abala um pouco, Felipe, já deixando uma mágoa aqui transparecer, já vejo algumas análises de sociólogos, antropólogos, jornalistas, que não colocavam pé numa favela, que já dizem que faltou inteligência na operação. Eles alegam que quando morre muito bandido, porque não tem inteligência, quando morre um policial, porque não tem inteligência. Mas no final de uma análise de dados, você tem o dado, tem a identificação dos bandidos, localização dos paióis, você tem as rotas de fuga, você tem que planejar a execução, e é uma ação de força. Então, a morte de bandidos e a morte de policiais não necessariamente significa ausência de inteligência. Foi uma operação planejada ao longo de 1 ano, 12 meses, com muitas imagens, com localização de paióis já definidos, com rotas de fuga já apontadas, inclusive equipes do BOPE estavam na área de mata. Mas é uma decisão da sociedade. Temos que ir lá buscar esses fascínoras, esses assassinos, né? Logicamente, com toda a preocupação de preservar a população civil. Mas é um dilema para o brasileiro hoje. Eu já digo que não é mais uma questão de banditismo, Felipe. Eu compartilhei contigo essa informação há 1 ano. Existe uma definição usada pela ONU, pela OTAN, de conflitos armados não internacionais, que a gente chama de CANI, né? Onde forças irregulares combatem governos por décadas, né? Com armamento pesado e ocupam territórios. Isso não tem nada a ver com banditismo. Isso é uma atividade de guerra civil, com outro nome, né? E a gente vive isso no Rio de Janeiro. A gente vive isso na Bahia hoje. A gente vive isso nas periferias de Fortaleza. E se a classe política brasileira não entender essa dinâmica, nós estamos perdidos. A operação de hoje, eu gostaria que ela fosse desenvolvida com o apoio do Exército Brasileiro, com o apoio da Marinha, com blindados, com muitas aeronaves. Mas, infelizmente, o governo federal sequer entende que essa situação é existente, né? Então, está mais que óbvio que são ações terroristas, mas o Lewandowski insiste que isso não é uma dinâmica de terror, né? Está mais que óbvio que o bandido quer o território, mas o presidente Lula entende que o culpado disso é o viciado em maconha, né? Que é o usuário, como ele bem disse, né? E não tem mais nada a ver, Felipe, com drogas, tem a ver com ocupação territorial. Por isso, o Rio de Janeiro vive um ambiente de conflito armado não internacional. Não tem a ver mais com banditismo. A partir dessas interpretações, o que a gente tenta no Rio de Janeiro hoje realmente é enxugar gelo, né? Agora, uma operação, uma tragédia, a morte de vários policiais, né? Inclusive, perdi um amigo, viu, Felipe? Perdi um amigo da Polícia Civil, o inspetor Marcos Vinícius, que Sinto muito. é um camarada que eu conhecia desde 1999, já era avô, estava nessa operação, e, na minha opinião, um grande herói, um cara responsável pela prisão de muitos bandidos, e era muito próximo, eu estive muito próximo a ele nos últimos 3 anos. Então, eu estou abalado emocionalmente e estou aí naquele clima de entender que esse momento, com tantas mortes, com tanto enfrentamento, com drones lançando artefatos, né, pode ser que isso sensibilize o governo federal, Lewandowski e Lula principalmente, e eles entendam que a situação do Rio de Janeiro e do Brasil não é mais uma situação de enfrentar bandidos, e sim de enfrentar narcoterroristas.